Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Saracast, nosso podcast semanal aqui com encontro com grandes nomes do mercado, empresas, executivos, né, gestores. Então a gente vai falar aqui um pouco com o time da Time for Fun. Acho que todo mundo conhece a Time for Fun, né, Diego? Que é conhecida também como Show 3. Não poderia ser um nome melhor, né, para um código em bolsa, né? Então, muito obrigado pela presença, pela participação. E a gente vai falar aqui, lógico, que também com preocupação em relação ao desempenho do papel, enfim, mas a gente vai falar muito do operacional da companhia. Lembrando que a gente está terminando nessa gravação desse podcast, terminando agora o resultado do segundo trimestre, então a gente não tem essas informações ainda. Então todas as informações apresentadas aqui vão ser até o primeiro trimestre. Lógico que o Diego também vai nos ajudar um pouco dessa sensibilidade, vamos dizer assim, do que tem sido esse segundo, talvez terceiro, quarto trimestre, o restante do ano. Mas muito obrigado, Diego, pela participação, né, que é um Diego que é um dos responsáveis também pelas relações com investidores da companhia da Show. Obrigado, eu que agradeço o espaço aqui pra gente, Marco. Muito obrigado. Obrigado. Então acho que, Diego, acho que antes de apresentar um pouco os números, falar de expectativas, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente, para quem não conhece a Show, né, o que realmente é a companhia, o famoso assim, como vocês ganham dinheiro. E acho que até características até mesmo contábeis para quem está olhando aqui, né? Porque tem umas características bem bacanas, bem específicas, né, do setor em relação à contabilidade, enfim, como é que funciona, né? E acho que até curiosidade mesmo, assim, principalmente jovens sempre tem curiosidade, assim, pô, eu quero ter a minha empresa de eventos, enfim, como é que se é fácil, não é fácil, como é que esse relacionamento, sabendo que a Time for Fun já está muitas décadas aí no mercado, mas entender como é que é essa dinâmica, né? Às vezes você prepara um evento ali 2, 3 anos antes, enfim, é um mercado que vem se profissionalizando muito também nesses últimos anos, né? Perfeito. O mercado de eventos ele é um mercado muito cíclico, né? Ele tem momentos de alta, momentos de baixa, ele vai se profissionalizando, depois ele fica um pouco mais pulverizado e por aí vai. A Time for Fun hoje é a única empresa de capital aberto, desde que a gente abriu o capital, é a única empresa no Brasil de capital aberto nesse setor. Isso traz alguns diferenciais para a gente, principalmente em governança, claro, né? E também no relacionamento com principais players desse mercado, patrocinadores, que têm a confiança de colocar o nome dele associado a gente, justamente por esse background que a gente tem. Então esse é hoje o nosso principal diferencial, mas de que forma que a gente ganha dinheiro, né? Esse mercado, como você falou, todo mundo tem um sonho, eu vou fazer minha empresa de evento, vou ganhar dinheiro ali fazendo festa e tudo mais, mas também por trás roda um economics muito grande e um P&L que é importante, gera muito emprego, é importante muito para a economia brasileira. A gente hoje a gente é a única empresa do mercado de entretenimento também que atua de forma totalmente verticalizada. Isso significa que a gente captura valor em todos os elos da cadeia do entretenimento. Então a gente não só promove eventos, como a maior parte das empresas faz a promoção, mas a gente também opera casas de espetáculo, a gente opera bilheteria, então a gente faz a venda do ticket online, mas a gente também vende alimentos e bebidas, merchandising, então outros produtos relacionados àquele evento. Então a gente faz toda a exploração disso. A gente ganha dinheiro, então a gente distribui os nossos negócios nessas verticais que eu falei. Então a primeira vertical, que é de promoção de eventos, tá ali realmente o core, o que a gente vai fazer, né? Então a gente tem dentro de promoção de eventos, a parte de música ao vivo, que é o que a Time for Fun é mais conhecida, né? Dentro de música ao vivo a gente costuma dividir também em festivais e headliners tours, ou seja, a turnê de um artista só. Dentro de festivais hoje o nosso mais conhecido, óbvio, é o Lollapalooza, né? O que traz o grande movimento até em São Paulo, né? Hoje o segundo maior festival do Brasil, o maior festival aqui em São Paulo, e com tamanho até se aproximando do Rock in Rio, que é o grande destaque do mercado. E além disso a gente tem outras marcas que são marcas criadas por nós, como por exemplo o Turá, que vai acontecer daqui 2 finais de semana, dia 2 e 3 de julho. Inclusive estão todos convidados para ir para o Parque do Ibirapuera para curtir o Turá, que vai ser um final de semana de música brasileira. Então mais de 10 artistas ali por dia fazendo realmente música
brasileira, num local que é muito característico da música brasileira. Além disso, o Girls, que também foi lançado logo antes da pandemia, em março de 2020, que é focado no empoderamento feminino, mas é um festival também. E o Pop Load, que já acontece há mais de 9 anos e que a gente comprou essa marca em 2019. Então a gente tem essa plataforma de festivais e dentro de música ao vivo ainda os Headliners Tours. Então, exemplo agora, os shows do Justin Bieber que vão acontecer em setembro, que a gente está trazendo, além de alguns shows indoor, exemplo do Dream Theater, que você é um grande fã, que a gente está trazendo também em agosto aqui para São Paulo, além de outros eventos indoor, né, nas casas. E aí como é que a gente ganha dinheiro com promoção de eventos? Basicamente a venda dos ingressos, então o valor de face do ingresso, contra o custo, que é o custo de produção daquele evento. Então, montagem do palco, a segurança, custo de produção, som, luz, tudo isso, e o cachê do artista, que é o principal custo que a gente tem hoje, né? Dado isso, a gente tem ali um resultado que a gente chama de resultado da promoção do evento. A esse resultado de promoção do evento, aí a gente integra esses outros resultados que a gente chama de verticalização. Como eu falei, eu tenho também receita de tickets, que é a venda do ingresso online, que é quando você decide comprar um ingresso online e não na bilheteria, tem a cobrança de uma taxa de conveniência por você ter essa conveniência de comprar da sua casa. Essa receita também é uma receita que a gente coloca dentro de casa. Os custos disso são os custos de manutenção da plataforma tecnológica. A gente hoje tem a nossa plataforma de venda de ingressos, né? Então tem todo o custo de desenvolvimento dessa plataforma, manutenção e tudo mais, e isso faz frente a essa taxa de conveniência que é a receita de tickets. E além disso, dentro dos eventos, alimentos e bebidas, né, e merchandising, a venda disso dentro dos eventos, e óbvio, os patrocínios que vêm acima disso e que são o que fazem a grande diferença nos econômicos dos eventos. Além de música ao vivo, a gente também tem aqui em São Paulo o Teatro Renault, que hoje é o teatro mais bem capacitado no Brasil para receber espetáculos da Broadway, e a Time for Fun, ela é o único produtor de musicais originais Broadway no Brasil. Então a gente também tem a promoção desses eventos. Hoje a gente está com Família Addams em cartaz ali no Teatro Renault, e no segundo semestre a gente deve ter uma nova peça em cartaz também, sempre originais da Broadway trazidos aqui pro Brasil. Deixa eu só fazer umas perguntas aqui que acho que são importantes para entender o negócio em si. A gente pegar o caso, acho que do Lollapalooza, entender, se você puder já responder essa pergunta antes, o quanto que representa hoje para vocês o Lollapalooza, talvez em faturamento, vamos dizer assim, num ano, assim. O Lollapalooza desse ano, ele acabou representando um pouco mais do faturamento de um ano normal. No ano normal, o Lollapalooza é cerca de 20% do nosso faturamento. Esse ano ele vai dar um pouco mais, cerca de 30%. Por dois motivos. Primeiro, porque esse foi o maior Lollapalooza da história. Em questão de público, ele superou um pouco o de 2018, que era o maior que a gente tinha até então. Só que o ticket médio ficou muito mais alto do que o de 2018, porque a gente vendeu boa parte, 2/3 dos ingressos deles antes da pandemia. Então eu tinha um ticket médio que era muito semelhante ao de 2018, basicamente trazido pela inflação para 2019. Sim. Quando a gente reabriu agora em 2021 para edição de 2022, a gente capturou muito da demanda reprimida de 2 anos sem eventos. Então, você tem o público consumidor de entretenimento, ele ficou quase 2 anos sem ir em nenhum show, sem viajar quase direito e tudo mais. Então tinha ali uma poupança e uma demanda reprimida também para capturar ali. Como a gente tinha uma carga de ingresso muito menor para vender, só 1/3 dos ingressos, já que 2/3 já estavam vendidos antes, a gente também fez um escalonamento de lotes para que a gente pudesse capturar o melhor do ticket médio naquele momento. E, enfim, a demanda estava tão grande que o que foi colocado à venda foi vendido numa velocidade muito rápida e foi um sucesso total de público. Então, se a gente tivesse mais 20%, 30% de ingressos à venda, provavelmente teria vendido essa carga toda. Então, por isso ele representa muito mais. A gente também teve um aumento de patrocínios, né? Mas principalmente a bilheteria representou muito mais. E o restante dos eventos também, a gente tem uma receita um pouco menor nos demais eventos.
Principalmente porque a nossa estratégia durante a pandemia foi diminuir os custos fixos da empresa, saindo de eventos menores que geravam um top line legal, mas o bottom line não era tão saudável assim, e focando em eventos maiores. Então o Lollapalooza e outros festivais são um foco da companhia daqui para frente, mas a gente saiu de casas de espetáculo principalmente. Então, exemplo do Credit Card Hall, que é uma casa emblemática daqui de São Paulo, mas que a gente deixou de operar em março do ano passado. Quando a gente fez isso, o nosso top line diminuiu. Só que, como você pode ver no resultado do primeiro trimestre, apesar do top line ter diminuído, a margem total da companhia aumentou até. Porque os eventos que a gente vai fazer daqui para frente são eventos maiores, mais saudáveis para a companhia. Então, são tiros muito mais certeiros e que também demandam uma equipe muito menor para fazer. Então, a gente também ganha no lado do SG&A, porque a gente não precisa investir tanto, ter uma estrutura fixa tão grande para manter ali uma casa com 4 shows por semana. A gente faz ali a cada 2 meses um festival ou um show até numa casa alugada, um show específico de um artista que a gente tem certeza que vai dar resultado. Você já foi até além da... Desculpa. Era só para... Não, antes que eu esqueça, para entender um pouco do negócio, só para um ponto importante. Para entender o quanto que, por exemplo, provavelmente você tem algum contrato para deixar claro aqui como é que é a relação do Lollapalooza com os direitos, né, de você organizar. Então, porque pode ser um lado positivo com um lado negativo, no sentido assim, qual que é o positivo? Talvez você tenha uma barreira de entrada porque talvez você não tenha um concorrente para esse festival especificamente, né? Se alguém quiser fazer um festival paralelo, tem que ser lá o Sara Festival, né? Não pode ser o Lollapalooza. E segundo, qual que é o risco, né? Direitos. Então acho que é uma barreira de entrada, que é um ponto bom, ao mesmo tempo se existe uma possibilidade de passar para outra mão, né? Não, perfeito. O Lollapalooza, a gente tem um contrato de longo prazo de execução dele. Esse contrato ele iniciou em 2013 para a primeira edição, que foi em 2014. As edições de 2012 e 2013, que foram as primeiras Lollapalooza, não era a gente que promovia. Aqui no Brasil. Isso, aqui no Brasil. E só outra pergunta, Brasil, e vocês têm mais algum Lollapalooza? Não, hoje o Lollapalooza ele está em Chicago, que é a casa dele, né? Tá. Ele tem promoção no Chile, na Argentina e no Brasil. Aqui na América do Sul a gente promove só Brasil. Só Brasil, apesar de a gente ter operações no Chile e na Argentina. Não é a gente que opera lá, então eles têm parceiros locais que operam em cada uma dessas geografias. E ele também tem edições europeias, né, em Berlim, Estocolmo e Paris. A gente hoje opera só aqui no Brasil mesmo. O Lollapalooza de São Paulo é o segundo maior do mundo. A gente só perde pro de Chicago. E isso é um grande diferencial nosso também. A nossa capacidade de entrega é muito diferenciada nesse mercado. Se você for relativizar o resultado do Lollapalooza ao resultado dos maiores festivais do Brasil ou do mundo, a gente tem uma eficiência de entrega muito maior. Isso é um diferencial da T4F. A gente consegue operar muito eficientemente qualquer conteúdo aqui no Brasil. Isso é um diferencial também para uma renovação de contrato. Quando você vai procurar um parceiro para renovar, você vai querer o parceiro que melhor te entregue resultado. Então, quando a gente for fazer a renovação, que a gente já está, inclusive, conversando sobre a renovação desse contrato, o parceiro, que é o detentor da marca, ele vai querer quem melhor entregue. Então, lá em 2012, 2013, por exemplo, ele entregou o Lollapalooza na mão da Geo Eventos, que foi quem trouxe o Lollapalooza para o Brasil. A gente teve 2 anos de Lollapalooza no Jockey, que era a ideia da promotora lá atrás, em que o festival trouxe prejuízo, que a marca do festival, a visão do festival não era muito positiva. Ele tinha um nome legal, porque ele trazia bandas legais, mas a experiência não era boa. Parte assim que a gente assumiu, parte do nosso case era: vamos levar para outro lugar, um lugar onde a gente tem uma experiência melhor e que a gente consiga também explorar melhor o economics do festival. E a gente levou para Interlagos. Então, a nossa marca de inovar nessa implantação e fazer mais eficientemente é um desses diferenciais na negociação. Então, os outros players provavelmente não pensariam em levar para Interlagos. Na época não tinha nenhum festival em Interlagos e a gente foi atrás disso. Então, o festival ele teve a primeira edição feita por nós lá em 2014 e é um contrato para 10 edições. Então, essa edição agora de 2022 foi
a 7ª edição, então a gente deve ter mais 3 edições ainda dentro desse contrato de 10 edições do festival. Então, depois disso, óbvio, existe um bid para fazer a contratação, a renovação, e esse bid ele vai ser negociado com outros players, e aí entram esses diferenciais que eu falei. Além da capacidade de entrega, eu tenho um relacionamento de longo prazo que me garante, inclusive, uma credibilidade tanto com os patrocinadores, para eu vender mais patrocínios. Sim, né? sim. Uma parte dos patrocínios que a gente tem hoje no Lollapalooza são relacionamentos de longo prazo da própria Time for Fun e não do Lollapalooza. Então eu consigo garantir isso, eu tenho já uma estrutura dedicada dentro da empresa que tem essa capacidade. É difícil entregar na mão, muitas vezes, de uma outra empresa que eu não sei se vai conseguir cuidar da marca tão bem quanto a gente cuida e entregar o mesmo resultado que a gente entrega. Então, existe um risco de numa possível renovação não ser a gente escolhido? Existe, mas a gente entende que a gente está muito bem posicionado num possível bid para essa renovação. Tá. Mas mesmo assim tem mais três edições aí. Isso. Pelo menos, né? Mas só para antes de a gente entrar nos números do primeiro tri, eu queria entender quando você fala assim, a gente tá tendo, quebrar em dois, assim, a gente tá tendo uma demanda reprimida muito grande no lado dos ingressos, né? No lado da população. Mas será que também não tem uma demanda reprimida do lado do patrocinador também, né? Porque o patrocinador também tá com, 2 anos sem expor a marca dele, enfim, de realmente participar. Como é que vocês têm visto e como é que isso se conversa com o resultado desses dois lados, ingresso e patrocínio? No lado de ingresso, como eu falei, a gente está vendo essa demanda reprimida, que a gente já está começando a ver uma queda dessa demanda reprimida. Provavelmente até o fim desse ano a gente vai ter ainda isso muito forte. Ano que vem a gente espera ter uma normalização desse fluxo. Então, provavelmente para o ano que vem a gente deva ter uma oferta de artistas um pouco maior, o que vai fazer com que a gente pulverize um pouco mais os eventos, mas provavelmente eu vou ter uma normalização do ticket médio, porque essa demanda reprimida não vai estar tão grande. Do lado do patrocínio, nossa expectativa, até quando a gente estava retomando, era que estaria muito mais difícil de vender esses patrocínios por causa de uma concorrência muito maior, com vários eventos que estão saindo ao mesmo tempo. E, querendo ou não, apesar do patrocinador não estar colocando a marca dele, normalmente os budgets para patrocínio eles são budgets anuais. Então a gente imaginou que teria uma dificuldade maior porque teria uma competição maior num bolo que é mais ou menos do mesmo tamanho. Só que a fome dos patrocinadores para expor a marca, como você falou, ela de fato veio mais em linha com a demanda reprimida que também veio. Então, a gente conseguiu, o Lollapalooza é um caso desses, que a gente já tinha lá em 2020, a edição de 2020, quase todas as cotas vendidas, a gente conseguiu esgotar as cotas, inclusive colocar cotas adicionais que a gente não tinha, a gente criou, né, uma área ali, a área do Comfort, por exemplo, uma área criada em 2022 para justamente eu ter mais entregas de patrocínios possíveis, porque eu via essa capacidade de entregar mais para os patrocinadores, essa fome dos patrocinadores para patrocinar. Provavelmente para o ano que vem a gente tem também uma normalização disso, não mais os patrocinadores querendo colocar tão rápido a marca, porque já voltou o mercado, mas esse bolo, que é um bolo anual, provavelmente ele continue do mesmo tamanho. Como a gente tem um relacionamento bom, né, de longo prazo com esses patrocinadores, normalmente é contínuo, então a gente espera não ter dificuldades na venda de patrocínios daqui para frente, só não uma demanda tão alta por esses patrocínios, mas ainda assim a gente espera vender tranquilamente os conteúdos que a gente está colocando à venda. Tá. Vamos. Eu falo que o bate-papo aqui, olho no olho, passa muito rápido, né? E a gente nem chegou nos números ainda. Mas eu queria explorar um pouco do número que a gente tem já público, que são os números do primeiro trimestre, né? Entender como é que foi essa dinâmica e do que esperar para o restante do ano. No sentido assim, a gente teve um trimestre muito bom, acho que não só em receita, mas também em EBITDA, enfim, até comportamento, depois falar um pouquinho da geração de caixa em si, né? Mas o que aconteceu no primeiro trimestre, até deixar bem claro aqui, né? Passou todo o Lollapalooza no primeiro tri, qual que foi o efeito e o que a gente pode esperar daqui para frente, porque
Talvez, será que a gente tem outros trimestres bons, mas talvez uma menor magnitude? Como é que a gente espera os próximos 3 tris, né? Ótimo. O primeiro trimestre, como você já destacou, ele tem vários efeitos pontuais, né? Então esse retorno das atividades, principalmente com o Lollapalooza, óbvio, ele puxa muito o resultado para cima. Então o top line ele subiu muito, como eu falei antes, por causa do Lollapalooza, e o bottom line, óbvio, ele acompanhou. Só que a gente também tem efeitos pontuais negativos. Lá em 2020, quando a gente cancelou o Lollapalooza, a gente já tinha começado a montar ele. Tá. Então o Lollapalooza normalmente ele começa quase um mês antes do evento a fazer a montagem, né? Uma montagem muito grande. Como a gente cancelou 2 ou 3 semanas antes da ocorrência dele, já tinha palco montado, já tinha toda uma estrutura mobilizada no autódromo e tudo mais. Então eu tenho custos que eu incorri lá atrás que eles não foram para o meu resultado lá atrás. Eles ficaram no meu passivo e foram despesados agora nessa edição do festival. Perfeito. Então, apesar de a gente ter visto um resultado bem positivo, esse resultado bem positivo ele veio apesar de uma série de custos que foram colocados lá atrás. Então a gente tem dos dois lados, né? Tem o positivo e tem o negativo. Na geração de caixa, normalmente quando a gente sai a venda de qualquer conteúdo, a gente sai a venda muito antes. Então a gente gera um caixa, né? Ao contrário de uma indústria que compra insumo, produz, coloca em estoque, depois vende, recebe lá na frente. A gente sai a venda, recebe os ingressos aqui atrás, e só dali 6 meses, normalmente, que é quando a gente vai fazer o evento, é que a gente tem o dispêndio da maioria desses custos. Uma coisa que também incomodava muito a gente durante a pandemia é que o nosso balanço estava muito carregado com ingressos já vendidos de antes. Então a gente via ali um caixa, óbvio, um caixa bruto saudável. No caixa líquido também ele estava bem saudável, porque a gente é credor líquido, né, naturalmente. Mas eu tinha muitos ingressos para entregar ainda. Tinha 180 mil ingressos só do Lollapalooza, mais um volume de ingressos de Taylor Swift, que também foi cancelado lá atrás. E isso incomodava a gente, porque quando a gente voltasse, a gente teria que pagar esses ingressos, né, entregando os eventos. A grande parte disso foi entregue agora. Então daqui para frente, a geração de caixa que a gente vai ver também é uma geração muito mais limpa, é uma geração de caixa sem dívidas do passado. Eu entreguei quase tudo no Lollapalooza, o que sobrou vai ser quase totalmente entregue com o Justin Bieber. Uma partezinha muito pequena ainda fica para ser entregue em outros eventos que o público quiser utilizar os créditos que tiveram da pandemia para frente. E daqui para frente a gente espera ter um resultado, óbvio, do tamanho que foi o resultado do primeiro trimestre. Seria leviano eu falar que a gente vai ter essa repetição, porque a gente não tem um Lollapalooza por trimestre para puxar esse resultado. Mas a margem, a gente espera que ela se mantenha uma margem positiva, uma margem muito parecida. Porque, como eu falei, a gente saiu dos negócios, né, que tinham uma receita mais alta, mas que o resultado era mais apertado, e está focando em conteúdos com margens mais saudáveis, que é o caso do teatro, e mais recorrentes, que é também o caso do teatro e o caso dos festivais, que tem uma margem muito mais saudável para a nossa operação. Então, apesar de eu ter menos conteúdos daqui para frente, eu tenho um SG&A também muito menor, e o que eu gero de resultado, ele já é suficiente para trazer um resultado positivo, apesar de não ser da magnitude do que eu tive no primeiro trimestre. Durante esse segundo trimestre, só para lembrar, a gente teve a abertura de vendas do Justin Bieber, que superou as nossas expectativas, então tanto que a gente abriu o segundo show, que também esgotou muito rápido. E na abertura, apesar de eu não colocar no resultado toda a bilheteria, né, porque a bilheteria ela só é entregue na data do show, eu tive a geração de caixa, então em abril agora, com a abertura do Justin Bieber, e eu tenho o reconhecimento do resultado da taxa de conveniência. Então, uma parte do resultado do show do Justin Bieber eu já vou ver agora no segundo trimestre, além de vendas constantes do próprio Família Addams, que está superando a edição que a gente fez lá em 2012, e é um resultado contínuo, vai continuar agora uma parte do terceiro trimestre ainda, no quarto trimestre a gente deve ter uma outra peça. A gente tem a Inti, que foi a tiqueteira, né, que a gente investiu lá em 2020,
trazendo resultados cada vez mais positivos também. Então, é uma startup dentro da companhia, então ela está cada vez maior e é uma receita recorrente que não depende dos nossos eventos, porque a gente vende através dela eventos de terceiros e não só eventos pontuais, né, de música, mas a gente vende eventos, feiras culinárias, a gente vende muitos museus, então são eventos que continuamente ocorrem e que vão trazendo esse resultado recorrente para a companhia, assim como a etiqueteira que a gente tem na Argentina e o teatro que a gente tem na Argentina também são recorrentes. Então o que a gente espera daqui para frente é ver cada vez mais um resultado mais constante da companhia, sem tantos picos quanto a gente via antes, numa margem mais saudável, então margens positivas, apesar de não tão grandes quanto essa do Lollapalooza, por exemplo, e quando a gente tem um conteúdo que puxe mais resultado, como Lollapalooza, ou Justin Bieber, por exemplo, ou qualquer outro evento parecido, a gente tem esses picos, mas quando a gente não tem, a gente não vai ver um resultado negativo vindo para a companhia. Uhum. É interessante, porque até Estou fazendo os números aqui da minha cabeça, mas a gente pode ter até um comportamento mais, como você falou, mais estável de receita, né? Até boas margens, mas no segundo tri, terceiro tri pode ter até geração de caixa maior, né? Porque, como você falou, o custo que você estava carregando lá de 2020 passando agora. Mas eu queria só para... Eu acho que a gente passa muito rápido, né? Mas falar um pouquinho também da parte de RI, né? Porque a gente tem poucos minutos aqui para entender um pouco disso, né? Mas antes de falar de papel de desempenho em bolsa, só para terminar, o operacional, que acho que é importante também. Eu acho que entender 2 pontos aqui com vocês. Primeiro, o lado da concorrência, né? Um pouco também, a gente sabe que vocês têm feito um trabalho muito bom, conseguido capturar muito bem esse momento de demanda reprimida, mas também acho que talvez a concorrência não seja tão grande, mas também está vindo, né? Tão grande, eu digo assim, já teve mais players, né? Uhum. Agora a gente talvez tenha menos players, alguns ficaram no caminho aí, não só na pandemia, né? Alguns ficaram antes da pandemia. E depois a gente entender até os pontos, quais são, assim, uma pergunta final para a gente falar de operacional e passar para RI, é uma pergunta que eu sempre faço de RH, que eu chamo RH no RI. Assim, o que é a companhia daqui a 5 anos, né? Ou seja, quais são os objetivos de longo prazo, né? O que você acha que pode ter a mais, assim, trazer mais Lollapaloozas, né? Ou seja, o que realmente pode ser um diferencial que a gente não esteja ainda. Lógico que é tudo planejamento, nada está né, já não é um guidance aqui, né? Mas primeiro falar de concorrência, depois a gente fala um pouquinho de RH aqui de longo prazo. Falando de concorrência, o mercado de entretenimento, como eu falei no começo, ele é um mercado cíclico, né? Ele tem aumentos de concorrência, depois diminuição e por aí vai. Um exemplo foi ali em 2011, quando a gente saiu no IPO. O nosso IPO foi um IPO que chamou muita atenção no mercado, justamente por isso. O mercado não costumava ver entretenimento como de fato um mercado que tem dinheiro na mesa. Era mais festa. E quando saiu o nosso IPO, chamou muita atenção no mercado e veio muito concorrente também. Na época a gente teve o Grupo Globo entrando com concorrente, o Grupo ABC entrando com concorrente, teve o próprio Eike Batista entrou com a própria empresa dele também no mercado. A gente teve um mercado inflando muito, então teve muitos concorrentes entrando ali. A partir de 2013, 2014, esses concorrentes eles foram saindo do mercado. Acho que todas que você citou aí, entre umas 4 e 5 já não existem mais, né? Na verdade, todas as empresas deles focadas já não existem mais com esse nome, né? Com esse nome. Então a Geo Eventos, que era da Globo, foi a que trouxe o Lollapalooza, como eu falei, ela saiu do mercado na sequência. A XYZ, que era do Grupo ABC, também saiu do mercado. E a IMX, que era do Eike Batista, ela ainda está no mercado, mas com foco um pouco diferente, agora ela é do Mubadala. E já é outro nome, MM agora, né? Sai o X entre o M. E ela hoje tem um outro foco muito mais em esportes, em eventos de família. Então sai um pouco da música ao vivo, que lá atrás ela estava focando um pouquinho também. Então eu tenho esse ciclo baixando, logo na sequência eu tenho um aumento de novo ali para 2017, 2018 e até agora, um pouco antes da pandemia, de concorrentes entrando de novo no mercado. Durante a pandemia a gente vê
Alguns concorrentes saem, alguns novos entram, mas a gente espera que daqui para frente a gente tenha de novo um ciclo de a concorrência voltando a patamares normais, mas a estratégia da companhia é sair um pouco mais desse mar vermelho, que é o mar de música ao vivo, de headliners tours, onde está a grande concorrência por conteúdos, e focar um pouco mais no mercado de entretenimento que não tem tanta concorrência assim, que é, primeiro, festivais. A gente tem hoje já um crescimento de festivais, mas não está tão ocupado assim esse mercado, então tem espaço para explorar. Uma das nossas avenidas de crescimento é aumentar a nossa plataforma de festivais, por exemplo, do Turado, Girls, do Popload que a gente falou, e de algumas outras marcas que a gente pretende lançar ainda esse ano e até no ano que vem, nos próximos anos, fazer uma expansão tanto dentro do Brasil com marcas próprias, quanto pegar algumas marcas dessas que a gente já tem no Brasil e aumentar também, expandir elas internacionalmente. Tá. A ideia de trazer um Lollapalooza novo, por exemplo, existe também? Existe. Se tiver alguma oportunidade clara nesse mercado de uma marca dessa querer vir e a gente conseguir se associar, óbvio, é uma ideia. Mas esse mercado de festivais grandes, ele já está bem cheio. Então, provavelmente, a gente vai explorar mais em festivais médios, talvez festivais médios que com o tempo se tornem festivais grandes, mas nesse tamanho de médio a pequeno de festival, mas que a gente consiga fazer uma escala. Quando você tem uma plataforma de festivais maior, você ganha mais em escala também, porque você consegue compartilhar custos entre mais de um festival, custo de cachê, custo de produção mesmo, você consegue compartilhar, e também os patrocínios você potencializa. Você consegue vender uma plataforma de patrocínios ao invés de vender somente o patrocínio para um festival. Então, nossa primeira avenida de crescimento é em festivais, justamente para atacar essa concorrência num nicho um pouco diferente. Nossa segunda avenida de crescimento é em eventos de família. Então, também aí a gente tem um diferencial que, como eu falei, a gente é o único produtor Broadway desde 99, então a gente traz hoje, e o Teatro Renault, nosso teatro aqui em São Paulo, ele é conhecido como um teatro que traz os melhores conteúdos para o Brasil. De colocar um conteúdo lá, ele é um sinônimo de qualidade daquele conteúdo e vai vender. Então, explorar essa força do Teatro Renault e dos conteúdos Broadway nossos, e entrar também em conteúdos um pouco diferentes. A gente vai lançar agora no segundo semestre, por exemplo, alguns conteúdos de experiências imersivas que a gente fala. Hoje você tem exposições, por exemplo, que a gente chama de experiências contemplativas. Você vai até o evento e você olha, você contempla o que está lá. Sim. E tem outros conteúdos que são experiências imersivas em que você interage mais com aquele evento. Então, a gente também vai trazer alguns conteúdos nesse sentido de experiências imersivas, que são conteúdos de família. Quando você tem um conteúdo de família, primeiro, ele é mais extenso, então você tem uma recorrência maior daquele mesmo conteúdo trazendo resultado, e você tem também um share of wallet maior, porque você consegue capturar tanto da criança, né, do filho ali, quanto do pai, do avô, que tem interesse por ver aquele conteúdo. Um teatro, por exemplo, ele vai a família inteira. A família Adams vai da criança ao adulto, todo mundo gosta do conteúdo. Então, aí é um segundo ponto onde a gente vai também evitar um pouco essa concorrência em Headliners Tours, que é onde o mercado está mais congestionado. E aí agora, saindo um pouco de concorrência, falando do restante das avenidas de crescimento, né? Como você falou, o que é a empresa daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos a gente vê a empresa como uma empresa muito mais recorrente, muito mais resiliente. Essa recorrência vem através, como eu falei, da expansão da plataforma de festivais. Segundo, do conteúdo de família, do aumento dos conteúdos de família. Terceiro, a gente explorar alguns mercados adjacentes ao que a gente já opera, mas que hoje ainda não estão tão explorados. Um exemplo disso é o mercado de direitos autorais.
direitos autorais fora do Brasil, ele está muito em voga. Ultimamente, muitos artistas durante a pandemia venderam seus catálogos, mas no Brasil ainda é um mercado pouco explorado. E a gente se vê numa posição de explorar esse mercado um pouco mais privilegiado, porque a gente não seria simplesmente um investidor capitalista. A gente seria um investidor que, entrando em parceria com o artista, conseguiria agregar para ele também o nosso conhecimento de mercado e conseguir sinergias dos dois lados, né? O momento em que o artista mais é ouvido, ou seja, o momento em que os direitos autorais dele mais são arrecadados, é o momento em que ele está em turnê. Então a gente consegue promover, por exemplo, uma turnê, ganhar no lado da promoção do evento e do outro lado ganhar na captura desses direitos autorais, e que para o artista também é bom porque ele também retorna na imagem dele. Então esse é um mercado adjacente que a gente vê como um mercado muito promissor para nós. E por último, a última venda de crescimento é a plataforma tecnológica. Sim. Eu destaquei antes a Int. Os resultados que ela vem trazendo são até melhores do que a gente tinha lá atrás nos nossos planos de negócio quando fizemos a aquisição, e a gente vê um futuro dela de consolidação possível desse mercado de tickets. Hoje o mercado de tickets é um mercado muito pulverizado. A gente dispõe de uma capacidade financeira maior do que a maioria dos concorrentes nesse mercado, então a gente tem condições de brigar de forma orgânica nesse mercado para expandir a Int, continuar expandindo ela da maneira que a gente está expandindo, tendo, óbvio, a T4F como vitrine desses eventos. Então, hoje, se você quiser vender um evento de música, a Int tem todo o gabarito para vender qualquer evento que você quiser vender de música, já que ela vende ali o show do Justin Bieber, que é um pico de vendas, ela vende o Lollapalooza, que é um volume gigantesco de vendas, então ela tem capacidade para vender isso tudo, e isso, óbvio, chama a atenção de qualquer promotor. Então, essa plataforma tecnológica capitaneada pela etiqueteira é também uma grande vertente de crescimento, que inclusive no futuro, dependendo do tamanho que tome, pode até ter aí uma nova unidade de negócio além da própria T4F. Muito bom. Tô vendo que eu vou ter que retomar minhas aulas de violão aqui para... eu era baterista, mas baterista não... Sempre fica ali escondido no canto. Mas baterista é injustiçado, né? Acho que sempre a gente lembra, né, de alguns nomes bateristas que fizeram sucesso. Você vê que sempre quando ele se torna cantor, ele faz sucesso, né? Mas sendo baterista, ninguém lembra. Mas só pra gente falar aqui, terminar aqui nos últimos minutinhos, pra gente falar sobre relações com investidores mesmo, né? O papel... Assim como acho que diversas ações, e também por ser uma ação menos líquida, conhecida como small cap, né, uma empresa menor, também tem sofrido nos últimos, vamos pegar aqui, os últimos anos. E hoje, aproximadamente, números, né, bem aproximados, a companhia vale em mercado cerca de 200 milhões de reais, né, valor de mercado. Mas assim, fazendo umas contas, até pelo resultado do primeiro trimestre, a gente vai ter uma geração de caixa e EBITDA super saudável nesse ano, né? Possivelmente, como você falou, 2023, e aí entra numa constante, enfim. E é mais uma empresa que está sendo negociada aí, de novo, minhas contas aqui, minhas avaliações, mas talvez 2, 3 vezes, né? Ou vamos fazer o inverso, né? 3 vezes ou menos a geração de caixa projetada para esse ano. Que é um número muito baixo, né? Quando eu falo de IPOs, de outras companhias, né, tudo mais constante, a gente avalia as companhias em 6, 8, 10 vezes a geração de caixa. Hoje tem empresa negociando, como o caso de vocês, né? Entre 3 e 2 vezes, né, a geração de caixa de um ano, do EBITDA. Como é que tem sido, só para fechar aqui, como é que tem sido a demanda, né, pelo time de RI? Como é que você vê essa procura por esses ativos? É que, de um lado, a gente tem talvez essa versão a risco, né? A pessoa física continua sacando, se distanciando das ações, mas ao mesmo tempo a companhia, como você falou, os números falam por si só. Hoje ela está bem melhor do que 2020, lógico, 2021, e talvez bem melhor como 2018, né? Assim, pré-pandemia a empresa já está melhor, só que a ação ainda está num patamar bem mais baixo. Então existe essa discrepância muito grande entre os fundamentos mesmo da companhia e o preço da ação. Mas como é que tem sido as ligações, né, a demanda para vocês assim no dia a dia para
cobrir, acompanhar, enfim, começar a se aprofundar mais na tese, né? Óbvio, a procura ela aumentou muito assim que a gente fez o Lollapalooza. Então, inclusive foi uma coincidência, né? A gente fez o webcast de resultados do primeiro trimestre no mesmo dia da sexta-feira do Lollapalooza. Então, coincidências ali de datas, mas naquele dia foi um recorde de procura por nós, para entender um pouco mais do mercado e tudo mais, porque, como você falou, é uma ação pouco líquida, então a gente está pouco na mídia, a gente está muito mais na mídia pelos próprios eventos que a gente faz. Então, quando existe um evento que chama mais atenção, a ação também acaba chamando mais atenção. E a gente acaba indo um pouco com a maré do mercado também por ter essa liquidez menor. Óbvio, é uma ação com um risco implícito maior, justamente por ter essa volatilidade maior e ser de um serviço que não é um serviço essencial, né? Entretenimento é um serviço que, se você precisa cortar alguma coisa, muitas vezes o entretenimento é o primeiro corte que você vai fazer. Então, a gente tem um risco maior, só que ao mesmo tempo, por ter esse risco maior, a gente foi muito mais descontado também durante a pandemia. Então a gente vê, quando a bolsa 3-4 semanas atrás estava voltando, a gente também voltou muito mais rápido. Mas depois, quando ela começou a cair por causa desses choques que teve nas últimas 2 semanas, a gente também caiu. Então a gente flutua muito mais rápido que o mercado. Isso faz com que muita gente não esteja vendo, como você falou, os fundamentos de fato da empresa, ou que esteja olhando isso numa base que precisa ser normalizada. Óbvio que, se você pegar 12 meses para trás, a partir do primeiro trimestre agora, você ainda vai capturar 9 meses do ano passado que a gente não estava operando. Sim. A gente não podia operar por conta da pandemia. Então, se faz necessário, para uma análise melhor, a gente pegar esses 3 meses que a gente teve agora e também projetar o que seria um resultado normalizado. E como a ação tem pouca liquidez, pouca gente está fazendo isso, e isso acaba refletindo num valuation não tão fiel ao que deveria ser, talvez, o valuation do papel. Com isso, a gente espera que daqui para frente, colocando esse resultado do segundo trimestre, do terceiro, do quarto, mostrando o que é a empresa operando, isso vai começar a se normalizar, e aí sim começar a tradear num valor mais fiel ao que o papel tenha de fato. Outro ponto que eu acho que o mercado também não está ainda sensibilizando muito é o efeito do PERSE. A gente teve até uma reportagem um tempo atrás destacando esse efeito, principalmente na gente e na CVC, né, que são as duas grandes empresas que vão se beneficiar por esse efeito, mas daqui 5 anos para frente, a gente está isento de todos os tributos federais. Então, PIS/COFINS e IRCS, que são os nossos principais gastos tributários, a gente está isento por 5 anos. Isso também vai trazer um efeito positivo na geração de caixa da companhia, que quem olha para trás não está vendo, porque lá para trás você tinha ainda esses impostos. Então, provavelmente, vindo os próximos resultados agora, a gente espera que normalize, que a empresa comece a ter um valor mais fiel. Mas, de fato, hoje a gente está muito descontado, e a gente sabe que a gente é uma ação de maior risco, por isso tem uma maior volatilidade. Tá ótimo. Eu vou colar aqui o site, mas se quiser deixar para todos aqui o site de vocês de RI, ele é com letra e número, né? É T4F, né? Isso, T4F. Então, para quem quiser achar o site aqui, pessoal, a página de relações com investidores, tem o endereço lá, então procurem. O Time for Fun é t4f.com.br. Isso, né? ri.t4f.com.br, o nosso site é RI. E quem quiser saber um pouco mais, marcar uma conversa, está disponível também no ri@t4f.com.br. Não tem como errar. Então lembre T, aí o número 4 e F. Tá? Isso. T4F de Time for Fun. Mais conhecida também como Show 3, né, em bolsa. Exato, a gente conseguiu capturar o melhor ticker que a gente tinha disponível. Mas muito obrigado, Diego. Vamos acompanhar. Como eu falei, a gente está terminando o segundo semestre, né, o segundo trimestre, primeiro semestre do ano.
A gente vai voltar a se falar, vamos aguardar o resultado público aí, publicar o resultado, que publica quando você tem de cabeça já e provavelmente em agosto. A gente vai publicar esse no dia 11 de agosto, se eu não me engano. 11 de agosto. Então sai 11 de agosto, então a gente depois retorna aqui, provavelmente alguns poucos dias depois, para fazer essa atualização, né? Obrigado novamente pela disponibilidade, pelo tempo. Eu acho que é uma história muito bacana para a gente aprender, conhecer. Até eu brinco assim, pô, imagina um analista analisando a Time for Fun daqui a 5, 10 anos, ele vai falar, nossa, mas... E não é só pandemia, né? Tem todo acho que um aprendizado, né, desse negócio. Felizmente ou infelizmente, acho que a palavra certa é realmente um aprendizado, né? Com todo respeito aqui às vidas, empresas, né, que foram envolvidas, mas cabe a nós um aprendizado realmente, né? Não esperamos que aconteça isso em nenhum segmento, principalmente no segmento de entretenimento, mas realmente é um aprendizado muito grande, né? E acho que agora, como você falou, a gente está nessa retomada, todo mundo ansioso com essa demanda reprimida. Tende a ter, pelo menos a minha expectativa, né? Tenhamos bons trimestres à frente, né? Esse eu acho que é o resultado. Análise e recomendação deixa nós aqui, que a gente é o nosso trabalho. Perfeito. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado novamente. A gente fica muito feliz de óbvio voltar, né? Todo mundo ficou ali 2 anos querendo vir para os eventos e a gente também querendo trazer o público junto com os artistas durante 2 anos. A gente está muito feliz de voltar. A gente fez um esforço para fazer esse turnaround durante a pandemia e a gente está capturando agora o resultado disso e convido a todo mundo também para esse final de semana ir para o Parque do Ibirapuera, como eu já falei, e curtir um pouco de música brasileira no Turá. Boa, fechado. Estaremos todos lá para quem estiver em São Paulo, né? Convite está feito. Inclusive, pessoal, quem estiver aqui lá no evento, né? Batam foto e me marquem a BMC, né? No nosso SaraCast aqui. Beleza? Então a gente se vê aqui na semana que vem no nosso SaraCast. Lembrando que se acompanha pela BMC News e também na sua plataforma preferida de podcast. Toda semana tem SaraCast novo. Obrigado novamente, Time for Fun, pelo apoio, pela ajuda aqui, a disponibilidade. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Valeu, Diego. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.